Eu não sou especial, sou apenas um caminhante que anda no traçado do tempo em busca de mim mesmo. O fato de ser o psiquiatra mais lido do mundo na atualidade e o autor mais lido do Brasil neste século não me qualifica para ser maior ou menor do que ninguém, porque todos os dias eu tenho consciência da brevidade da vida. Eu sei que em breve eu vou fechar os olhos para essa existência. Eu tenho consciência plena. Todos os dias eu vejo como nós estamos agindo na sociedade como se fôssemos eternos, como se fôssemos deuses. Mas eu tenho plena consciência de que a vida é como gotas de orvalho, que por instante aparece, mas se dissipa aos primeiros raios solares do tempo. Por isso, às vezes, eu penso, será que valeria a pena? Eu que estou numa situação confortável, vocês sabem, vou falar com muita humildade, sou considerado o psiquiatra mais lido do mundo, estou à frente de projetos sociais mundiais, como o Touch Peace, para a prevenção de suicídios e transtornos psíquicos, como o Walk Together, para ter cooperação mútua entre os povos, como o Thinkers, para revolucionar a sala de aula, um projeto que eu dei gratuitamente, como os outros projetos, para todas as salas de aula do mundo, para que os alunos possam amar a escola. Bom, eu estou à frente desses projetos mundiais. E será que eu deveria ser um pré-candidato à presidência da República? Eu tenho muitas dúvidas. Tenho muitas dúvidas. Eu gostaria de saber a sua opinião. E eu não seria uma ameaça nem para a direita, nem para a esquerda, porque eu não falo mal das pessoas. Se você perguntasse para as minhas filhas, se você perguntasse para elas se o papai, eu tenho duas psicólogas e tenho uma engenheira, você já ouviu o teu pai falar mal dos outros? Eu não falo mal dos outros. Eu posso discutir ideias, mas não falo mal dos outros. Eu vejo um país tão polarizado, tão radicalizado. Sim, há coisas incríveis na direita e há coisas incríveis na esquerda. Será que não é a hora de pacificar esse país? Que nós aprendemos a nos colocar no lugar do outro e pensarmos em 210 milhões de brasileiros, deixarmos de lado as nossas posições tão onde o eu deixa de ser líder, onde a emoção domina e ela acaba excluindo pessoas, criticando pessoas radicalmente, achando que nós somos os saudáveis, nós somos as pessoas inteligentes, nós pensamos a sociedade, os outros estão doentes, são radicais. Será que não deveríamos, nessa época, ser mais generosos, altruístas, para pensar no Brasil de 210 milhões de brasileiros, para poder contribuir com 8 milhões de jovens que nem trabalham, nem estudam, para que nós possamos entender que perdemos o bônus demográfico, que não há garantia daqui 10 ou 20 anos que as pessoas vão se aposentar. Por isso precisa aumentar a produtividade, porque nascem menos crianças, aposentam muito mais pessoas e há menos pessoas trabalhando. A aposentadoria ou o sistema previdenciário brasileiro, ele é uma pirâmide. Se há menos pessoas trabalhando, como é que vai sustentar o topo da pirâmide, que está cada vez mais se invertendo e engrossando? Será que não é hora de nós deixarmos de lado um pouco esse ódio, essa raiva, essa crítica contundente em que direita, esquerda e direita faz? Não estou dizendo que as pessoas não deveriam ter seus valores. A direita tem seus valores nobres, como a liberdade de expressão fundamental, a liberdade econômica fundamental, a liberdade religiosa, a liberdade para proteger as famílias, mas a esquerda também, os direitos humanos e o cuidado com o meio ambiente, valorizar as pessoas desvalidas, abraçar as pessoas que têm menos recursos, menos oportunidade de ter um lugar ao sol. Eu às vezes penso, será que eu deveria enfrentar essa seara? Talvez do dia para a noite, por causa do radicalismo, eu tenha dezenas de milhares de haters. Eu sei que não sou uma unanimidade, mas eu tenho ajudado pessoas de todas as matizes. Tenho muitos amigos na direita, muitos amigos líderes. Tenho muitos amigos na esquerda, muitos amigos líderes também. Será que não é época de nós termos uma mente capitalista e um coração social?
Eu fico pensando nisso. E gostaria de saber a sua opinião. Então, às vezes, eu fico pensando, será que eu deveria entrar nesta área da política para pacificar um pouco o país? Não é nem para ganhar, não tem a necessidade neurótica de ganhar. Candidatar a pré-presidente, ser um pré-candidato à pré-presidência para falar de projetos e não de partidos, para que possamos ver qualidades nas mais diversas ideologias e partidos diferentes e pessoas que pensam diferente. Será que eu deveria entrar nessa área? Eu tenho tentado esquecer esse tema na minha mente, mas volta e meia ele aparece. Eu queria saber, reitero, a sua opinião. Uma mente capitalista e um coração social, não coração socialista, coração social que cuida das pessoas, que valoriza os direitos humanos, que se preocupa com o meio ambiente. Estamos nos 15 anos mais quentes da história, que se preocupa com o teatro, com a cultura, num bom sentido, não para alimentar aqueles que têm condições financeiras, mas o teatro popular, a cultura popular, para que as pessoas tenham identidade e se desintoxiquem mais digitalmente, para que elas possam ser mentes livres e ter uma emoção saudável. Será que não é tempo de haver alguém com esse pensamento? Eu não sou especial, sou apenas um caminhante que anda no traçado do tempo em busca de mim mesmo. O fato de ser o psiquiatra mais lido do mundo na atualidade e o autor mais lido do Brasil neste século não me qualifica para ser maior ou menor do que ninguém, porque todos os dias eu tenho consciência da brevidade da vida. Eu sei que em breve eu vou fechar os olhos para essa existência. Eu tenho consciência plena. Todos os dias eu vejo como nós estamos agindo na sociedade como se fôssemos eternos, como se fôssemos deuses. Mas eu tenho plena consciência de que a vida é como gotas de orvalho, que por instante aparece, mas se dissipa aos primeiros raios solares do tempo. Bom, queridos amigos, abri um pouco meu coração com vocês. Eu quero dizer que eu sou apenas um ser humano apaixonado por esse Brasil. Por isso que eu nunca mudei desse país. Já tive convite para morar em tantos lugares. As pessoas me dizem, você não mora na Suíça, você não mora nos Estados Unidos. Eu amo o Brasil. Eu sou apaixonado por esse país. Esse país tem pessoas incríveis. Embora estejamos polarizados e radicalizados, lá dentro das pessoas existe empatia, existe a necessidade de se colocar no lugar do outro, existe tolerância, existe diamantes que precisam ser explorados. Cada ser humano é um ser humano único e irrepetível. Não importa se ele é de direita ou de esquerda, se ele é de esquerda ou de direita. Nós somos uma sociedade. Deveríamos começar a ser apaixonados por ela. Na possibilidade pequena de me candidatar, e menor ainda de vencer, eu quero discutir projetos e não partidos, ideologias ou posições radicais. E na pequena possibilidade de vencer, teria que ser um governo de notáveis. Os maiores especialistas, não importa de que partido eles são. Eles têm que ser grandes técnicos em todas as áreas para serem eficientes, para ter secretaria executiva debaixo de cada ministério, para que possamos ser produtivos e cuidar dos aposentados nas próximas 2 ou 3 décadas, cuidar dos jovens, revolucionar a educação, revolucionar a agricultura. A agricultura tem que dobrar a sua produção nos próximos 10 anos. Nos próximos 10 anos tem que dobrar a produção, porque, segundo a FAO da ONU, o órgão da ONU que cuida da segurança alimentar, vamos precisar de 60% a mais de alimentos em 2050. 60%, 60% a 70%, e se o mundo produz 3 bilhões de toneladas de grãos, 60% dá 1 bilhão e 600 milhões de toneladas. Desculpa, 1 bilhão e 800 milhões de toneladas. Isso significa quase 5 a 6 Brasis. E vai haver fome. Os teus filhos e teus netos vão viver em insegurança alimentar. Por isso os ambientalistas têm de estar na mesma página que os agricultores. E por isso tem que ter financiamento
a dinheiro barato que vem de fora, talvez redeado em dólar, para que os agricultores tenham 5, 6, 7, 8% para financiar a sua produção. Inclusive 4 milhões de agricultores familiares que precisam financiar a sua produção. Eu estou dizendo isso porque como nós vamos aumentar a produção em 10 anos ou dobrar em 20, 25 anos? Que garantia vai ter a humanidade se o Brasil não der uma grande cota de contribuição para a produção de alimentos e proteína animal? De grãos e proteína animal? É algo muito sério. A humanidade está na corda bamba. Eu não sei se vocês sabiam, mas só há estoque de alimentos para 3 meses. Se houver uma seca mundial, como houve em vários períodos da história, é a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial não vai ser por causa de conflitos, das tarifas, de conflitos Rússia e Europa. A Terceira Guerra Mundial pode ocorrer por uma escassez de alimento brutal que pode ocorrer nas próximas décadas. Com o aumento da longevidade, o Brasil vai diminuir sua população em 38, mas por isso que perdemos o bônus demográfico, 38 a 42, deve diminuir. Mas na África e na Índia e tantos países está havendo um aumento, nos países árabes, um aumento expressivo da população. E além disso, aumento da longevidade e aumento dos recursos financeiros, as pessoas comem mais. Por isso vai haver um caos. Então, tende a haver projetos que contemplem a agricultura num nível que talvez as pessoas não entendam e que deve ser turbinado, devemos colocar combustível. Temos que revolucionar também a educação, revitalizar a indústria. Nós temos que ter um Ministério de Robótica e de Inteligência Artificial. A inteligência artificial vai causar um problema muito sério, honestamente dizendo, porque ela vai substituir grande parte das pessoas que trabalham com o cognitivo. Bom, ela pode operar 10 vezes melhor que um médico. Imagine o que pode acontecer. Analisar melhor que um analista financeiro. Ela vai substituir as pessoas que têm as atividades nos escritórios, na contabilidade, na gestão de empresas. Ela pode substituir os advogados. Ela pode, em tese, substituir no futuro ou auxiliar muitos juízes. Ela vem como um tsunami. Centenas e centenas de milhões de empregos serão perdidos. Ainda mais quando atingimos a AGI, a inteligência artificial geral, que dentro de 1 a 2 anos vamos atingir, se não menos. Então nós temos que preparar essa massa de pessoas incríveis, esses seres humanos notáveis que perderão seus empregos para valorizar a filosofia, a educação socioemocional, para ter atividades relevantes que a inteligência artificial não vai atuar. Bom, por isso que nós deveríamos ter um Ministério da IA e da Robótica, porque se, por um lado, a IA e a robótica podem substituir, no Brasil, dezenas de milhões de empregos, por outro lado, se soubermos usá-las adequadamente, se tivermos institutos de pesquisas, indústrias nessa área que aplicam adequadamente, podemos aumentar a produtividade e compensar o bônus demográfico que nós perdemos, porque temos menos trabalhadores, menos crianças nascendo e muita gente se aposentando. É possível haver uma compensação, mas, honestamente dizendo, a margem é muito estreita. Por isso, o próximo presidente, que poderia ser qualquer um, não estou dizendo, a chance minha é pequena de eu tentar, de eu me eleger, falo com muita humildade, talvez nem tente, eu não sei, mas o próximo presidente tem de ter um Ministério de Robótica e de Inteligência Artificial. Nós temos que surfar nessa onda para melhorar, expandir a produtividade na educação, na agricultura, na indústria, no setor de serviços e assim por diante. Meus queridos amigos, abri meu coração com vocês. Se acharem que o que eu estou dizendo tem relevância, se não acharem, me desculpe, pode esquecê-la, não há problema nenhum. Mas se acharem que é importante, eu gostaria que vocês fossem embaixador desse projeto. Seja embaixador, estou falando com muita humildade. Seja embaixador, não amo o poder, não sou político, não tenho partido político. Eu não acho que o poder, não tenho certeza, o poder mal trabalhado e a fama mal trabalhada infectam a mente humana e asfixia a saúde mental e emocional. Eu não tenho dúvida.
Por isso que as pessoas famosas e poderosas acabam se tornando miseráveis, morando em palácios, se não aprendem ferramentas de gestão da emoção. E é por isso que raramente também eu dou entrevista em televisão, apesar de ser o autor mais lido do Brasil e o psiquiatra mais lido na atualidade. Eu raramente dou entrevista porque eu sou crítico ao culto à celebridade. Eu sou apenas um caminhante que anda no traçado do tempo em busca de mim mesmo. Portanto, eu vou te convidar, se você achar que é importante, seja embaixador dessa minha mensagem que eu falei para vocês, onde abri meu coração totalmente, de maneira totalmente espontânea, e se vocês acharem que vale a pena, que eu possa dar alguma contribuição, por favor, divulguem essa mensagem. Muito obrigado por vocês existirem. Eu não me curvaria diante de reis nenhum, e nem de celebridades nenhuma, e nem de políticos, embora possa respeitá-los. Mas eu me curvo humildemente diante de todos vocês.